3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a Palavra de Deus e fazendo um estudo da história da Igreja. No livro de Atos, nós vemos como a Igreja começou, como ela caminhou e nós vamos ver que a história continua no decorrer dos séculos. Estamos acompanhando o apóstolo Paulo em tempos tão difíceis, quando ele está sendo preso. Isto mesmo, Paulo foi preso e levado a autoridades romanas. Vamos ver como ele vai se portar, vamos ver o que ele vai dizer, vamos ver como será a defesa de Paulo como um cidadão romano falando a respeito de Jesus. Bem, que o seu coração esteja aberto para ouvir o Espírito Santo, para deixar Deus falar com você através deste programa, através da sua palavra. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vimos que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passa por algumas cidades, ele passa por Éfeso, ele passa também por Antioquia, ele está vindo para Jerusalém. E muitos estão dizendo que ele será preso, será açoitado, que ele passará por muitas lutas, por prisão ali em Jerusalém. Mas Paulo insiste, ele diz, eu estou pronto a dar a minha vida por Cristo. Nada vai impedir, porque Paulo sabia que havia um propósito de Deus para ir a Jerusalém e havia um propósito de Deus para Paulo estar diante de governadores, diante de reis, diante do imperador. Então, ele segue o plano de Deus, ele cumpre o propósito do Senhor. E vamos ver que Paulo foi levado ao governador Félix. Ele foi preso ali em Jerusalém, fizeram uma conspirata contra Paulo, 40 homens dizendo, nós não vamos comer nem beber nada enquanto não matarmos Paulo. Então, o centurião fica sabendo disso e tira Paulo de Jerusalém. Vamos ver o que acontece. Em Atos 23, de 23 a 24, nós lemos. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Bem, nós sabemos que Jerusalém era a capital, Jerusalém, o centro religioso de todo Israel ou da Judeia naquela época, mas a capital romana da Judeia era Cesareia. Uma cidade construída por Herodes com muito requinte, uma cidade buscando fazer com que nenhum romano sentisse falta de Roma ou da Itália. A cidade tinha um porto muito bonito, muito bem feito, gastou-se muito dinheiro ali. Inclusive, o palácio em Cesareia, os esportes em Cesareia para as corridas de biga, etc. Tudo ali estava para imitar Roma, feito por Herodes o Grande. E Paulo, então, está sendo levado ao governador Félix, que está em Cesareia, porque toda a nata do governo romano morava em Cesareia. Os governadores e todos eles, né, Pilatos ali estava, procônsules, estavam sempre em Cesareia. E aqui nos diz que aquele comandante em Jerusalém, aquele comandante que estava ali com toda a guarda romana na fortaleza de Antônia, que era uma fortaleza, um presídio, uma fortaleza mesmo ao lado do templo, ele então
soube da conspirata contra Paulo, chama 2 centuriões e olha, gente, olha o aparato para levar Paulo a Cesareia. 2 centuriões, cada centurião tinha sob seu comando 100 soldados, 80 a 100 soldados. Então ele diz, olha, para a 3ª hora da noite eles iriam levar na madrugada, na calada da noite, iriam levar 200 soldados, 2 centuriões, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Uau! É muita gente, é um aparato muito grande para guardar o apóstolo Paulo, para protegê-lo. Por que todo este interesse? Por que eles estavam fazendo tudo isto? Simplesmente porque Paulo era um cidadão romano. E Paulo havia apelado para os seus direitos como cidadão romano. Ele disse, olha, vocês não podem açoitar um cidadão romano sem julgamento, sem que ele tenha oportunidade de se defender. Então, eles estão com todo esse cuidado com Paulo e ele está indo para Cesareia. 200 soldados, 200 lanceiros, 70 de cavalaria para guardar Paulo neste caminho para que não haja nada, nenhuma conspirata contra a vida dele, um assassinato de Paulo no caminho não aconteça. Mas pode parecer simplesmente que seja Roma, que seja o aparato romano, mas no fundo nós sabemos que tudo isto é o cuidado de Deus. Deus, Ele é aquele que não apenas se importa conosco, não apenas nos conhece, não apenas cuida de nós, nos dando o alimento, a roupa, o abrigo, mas Deus cuida da gente com um propósito muito lindo. Há um cronograma estabelecido para a minha vida, para a sua vida, dentro da história da igreja, dentro do momento que nós vivemos hoje. Isso mesmo. Então, o comandante, ele manda uma carta enviada ao governador Félix. Vamos ler esta carta em Atos 23, de 25 a 30. Nós lemos assim. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Bem, esta foi a carta do comandante ali de toda aquela tropa, de todo aquele pelotão, de todos aqueles soldados romanos em Jerusalém, enviada então para o governador Félix, até Cesareia, até o presídio em Cesareia, até a guarda em Cesareia, a guarda romana. Ele envia com todos estes soldados, com todo este aparato, porque na carta ele está dizendo, olha, este homem foi preso. Eles queriam matá-lo e, ao procurar saber o que houve, conversar e saber por que motivo ele estava sendo preso e por que queriam matá-lo, eu descobri que na nossa lei não há justificativa. Não havia um crime cometido por Paulo para que ele fosse morto, para que Roma o julgasse como criminoso. Ele então escreve dizendo, olha, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse prisão
ou morte. Paulo já havia contado seu testemunho em Jerusalém. Paulo já havia divulgado entre os judeus e entre os romanos ali em Jerusalém o que acontecera com ele. Ele disse, olha, eu estou sendo julgado, estou sendo perseguido, porque antes eu era um perseguidor. Antes eu perseguia os cristãos. Antes eu perseguia os deste caminho, tendo ido a Damasco para matar, para prender cristãos. Mas no caminho, em viagem para Damasco, eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Uma luz mais forte do que o sol brilhou e eu então caí por terra. E todos os que estavam comigo caíram também. Estivemos ali caídos e ouvi a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu então me levantei perguntando o que eu devo fazer, pois ele estava cego por causa da luz tão forte que brilhou. E o Senhor me disse para ir a Jerusalém e ali me seria dito tudo o que eu deveria fazer. Paulo contou como Jesus lhe apareceu. Paulo contou como ele antes era um perseguidor do Evangelho e agora ele era um pregador do Evangelho. Não havia motivo para Roma matá-lo ou prendê-lo. Então, como cidadão romano, Paulo está em Cesareia. Paulo está sendo conduzido na madrugada, às 3 da madrugada, sendo conduzido a Cesareia. Imagina aquele tanto de soldados com ele, 70 da cavalaria, 200 lanceiros, 200 soldados, uma guarnição tão grande do exército romano para guardar um homem que não era, podemos dizer, acusado de alta periculosidade. Não era um criminoso qualquer, não era alguém que fazia arruaças, matando, roubando, como aqueles 2 ladrões que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus. Mas ali estava Saulo de Tarso, ou Paulo, o apóstolo Paulo, sendo conduzido como, podemos dizer, um prisioneiro político, indo para Cesareia. E nós vamos ver aqui Paulo em Cesareia. Atos 23, de 31 a 33, nós lemos assim. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Bem, os soldados saem à noite, caminham naquela madrugada, aquele pelotão tão grande, e chegam até a metade do caminho, Antipátride. Ali então, dali eles voltam para Jerusalém, os lanceiros, os soldados a pé, e vão apenas os 70 da cavalaria, levando Paulo até Cesareia. Eu já tive a oportunidade de estar ali em Cesareia, claro que as ruínas de Cesareia, por várias vezes. A gente pode ver como era uma cidade tão bonita. Tinha um anfiteatro, aquele teatro romano, não é? Meia-lua, podemos dizer assim, aquele anfiteatro tão grande, tão bem feito. Aquele porto, gente, em Israel não há mármore, e tudo ali feito de mármore. Mármore era trazido de longe, era trazido da própria Itália para Israel. Herodes fez algo colossal, deu o nome de Cesareia, Cesareia Marítima, em homenagem ao imperador César Augusto. E ali, naquela cidade,
ali naquele lugar, naquela guarnição, naquele lugar onde só se via praticamente romanos. Em Jerusalém, judeus. Em Jerusalém, o mercado. Em Jerusalém, o templo e a vida ao redor do templo. Mas em Cesareia, quase que via-se apenas romanos, soldados e o exército romano, a guarnição romana, e Paulo está chegando ali. Muitas vezes Deus nos conduz, Deus conduz os seus filhos como conduziu Daniel até a Babilônia. Claro, não foi fácil para Daniel. Estar em Babilônia, estar no meio de pagãos, estar no meio de pessoas que adoravam outros deuses, estar no meio de um governo déspota, um governo mau, um governo em que Nabucodonosor, se a pessoa se colocava apenas com algum pensamento contra ele, já era morte. E mortes cruéis, muitas mortes dentro da fornalha, a pessoa lançada ali, viva dentro da fornalha. Depois vamos ver Daniel no Império Medo-Persa, ali agora temos a Cova dos Leões. E nós vamos ver que o Império Romano não diferia muito disso, porque em Roma muitos cristãos foram queimados em fogueiras. Muitos cristãos foram colocados em postes, passava-se piche no seu corpo e ateava fogo. Muitos cristãos foram lançados aos leões, foram lançados ali no circo romano, no grande Coliseu romano, para ser um espetáculo para as pessoas. Será que Deus não podia livrar os seus filhos? Deus não podia livrar os cristãos destes horrores, dessa perseguição? Qual era o propósito de Deus de permitir que Paulo fosse preso, de permitir que ele fosse levado a aquele ambiente tão hostil, a Roma, passando ali por Cesareia e estando ali no meio de romanos, soldados romanos, governadores? Ah, sim, quando Paulo teve a sua experiência com Jesus, quando Paulo teve o seu encontro com o Senhor, ali o Senhor já lhe havia falado que haveria de levá-lo perante reis. Perante reis. E o que Paulo iria dizer? O que ele iria trazer para os reis? A mensagem do Evangelho. A mensagem transformadora de vidas. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, ele era um perseguidor. Ele estava cheio de ódio. E ao encontrar Cristo, ele é transformado. Ele é cheio de amor, de paz, de perdão e começa a pregar essa mensagem, tornando-se agora perseguido. O propósito de Deus era que todas as pessoas, o máximo possível, pudessem conhecer o Evangelho. Conhecer esse poder transformador de Deus. Transformador. E é tão interessante percebermos como a igreja cresce no meio da tribulação, no meio da perseguição. Parece que quando tudo está bem, as pessoas não valorizam o que têm. Então, se está tudo ok, qualquer coisa é motivo para não ir à igreja. Qualquer coisa é motivo para deixar de lado a oração, a busca do Senhor, a leitura da Bíblia. E está tudo tão bem, então as pessoas não se preocupam tanto com o crescimento espiritual. Mas quando está tudo tão apertado, mas quando a vida está tão difícil e há perseguição e há luta para se conseguir o mínimo, então há um despertar. Por isso, muitas vezes, Deus permite as lutas, Deus permite as provas, Deus permite a perseguição no trabalho, na escola, na rua, na cidade, no país. Deus permite para que nós sejamos fortalecidos e possamos dar valor.
E não só isso, possamos também anunciar. Paulo, então, ali em Cesareia, ele vai ficar detido no pretório de Herodes. Olha o que está escrito em Atos 23, 34 a 35. Diz assim: lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Bem, Paulo acaba de chegar a Cesareia. O governador lê a carta, recebe Paulo ali com aquela carta. Está amanhecendo o dia, está começando o novo dia. E então ele diz: eu vou ouvir você mais tarde. De onde você é? De que província? De que região? Ele ficou sabendo que Paulo era lá de Tarso, era da Cilícia. Ok, fique na prisão, no pretório de Herodes, e vamos aguardar os teus acusadores. E ali está Paulo, em Cesareia, no pretório de Herodes, aguardando os seus acusadores. O que será que Paulo vai ficar fazendo enquanto espera? O que será que Paulo estará fazendo? Estará sozinho? Nós vamos ver que Paulo aproveita o tempo que ele está na prisão. E muitas cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas da prisão. Ele escreve para a igreja, escreve para os seus discípulos, ele fortalece o povo de Deus, ele não perde tempo. Paulo, na prisão, ele testemunha para os soldados que estão ao seu redor. Paulo fala de Jesus. Paulo libera palavras de fé onde ele vai, por onde ele passa. Assim deve ser a nossa vida, onde nós estivermos. Naquilo que nós estivermos fazendo, nós devemos deixar exalar da nossa vida o perfume de Cristo, a presença do Senhor em nós, esse poder transformador do Evangelho através das nossas vidas. Às vezes, você não vai para uma prisão, se bem que há pouco tempo irmãos nossos foram presos e no mundo, em nações onde há muita perseguição aos cristãos, muitos são lançados na prisão, muitos são torturados, muitos são mortos. Mas às vezes aqui nós vamos para um hospital. Às vezes você vai ter de ficar ali no hospital alguns dias. Há um propósito. O propósito de deixar exalar o perfume de Cristo. O propósito de deixar que outros possam conhecer Jesus através da sua vida, através do seu testemunho. Paulo, em momento algum, ele está reclamando, em momento algum Paulo diz: não vale a pena, é muito difícil. Em momento algum, em todo tempo, ele está atento a Deus, à voz de Deus, aproveitando o seu tempo para orar, aproveitando o seu tempo para ler, para escrever, para testemunhar e para ministrar aqueles que estão ao seu redor. Não perca tempo. Todo o tempo que nós temos é a nossa vida. Então vamos aproveitar cada instante, cada minuto para cumprir este propósito tão lindo. Nós podemos nesta hora orar. Orar por você. Orar para que Deus possa trazer a sua graça, a sua bênção e te usar. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Vamos orar para que Deus te dê força, sabedoria, graça, saúde, te dê a sua presença, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E quem sabe é hora de entregar a vida a Jesus. Quem sabe agora Deus está falando ao seu coração para se tornar um cristão. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti, Senhor. Toma minha vida,
Toma todo o meu ser, lava-me, limpa-me, transforma-me, tira de mim tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Limpa-me, Senhor. Dá-me um coração puro na tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Ensina-me. Abençoa minha casa, minha família, meus descendentes. Derrama sobre cada um a tua graça e o teu favor. Abençoe cada um com a tua paz. Eu me entrego a ti para ser um instrumento em tuas mãos, para levar a tua mensagem por onde eu for. Encha-me com teu Espírito Santo. Eu me entrego a ti para ser teu, somente teu, enquanto eu viver, e com toda a minha casa, com toda a minha família, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Buscar ao Senhor, entregar a vida a Ele e buscar viver em sua presença. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, amando ao Senhor acima de tudo e glorificando em cada minuto que você viver. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!